Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Martcast. Eu sou a Patrícia Mendlovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje estamos transmitindo para todas as plataformas de podcast e também em vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai bater um papo sobre o modelo de trabalho. A verdade é que, com o aumento das taxas de vacinação, as empresas estão vivendo um dilema. Volta-se a trabalhar full no escritório, fica-se em home office ou partimos para um trabalho híbrido? Esse é o grande dilema do momento. O formato do trabalho tradicional mudou. E para falar sobre essa realidade, hoje a gente tem dois convidados aqui com a gente. Uma das nossas convidadas hoje é a Auriane Rosa. Ela é gerente corporativa de Jurídico, Relações Institucionais e Compliance da Tigre. Tudo bom, Auriane? Oi, Patrícia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada. Outro convidado nosso para essa mesa, para esse bate-papo, é o André Valadão. Ele já é prata da casa aqui, já participou de outros Martcasts nossos e ele é head da nossa área civil e ambiental no estado aqui de Santa Catarina. Tudo bom, André? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Oriane. Tudo bom? Tudo certo. Esse sotaque mineiro engana um pouco, mas ele está em Santa Catarina. A gente atende todo mundo, mas ele é Santa Catarina. Vamos lá. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho desse novo modelo aí de trabalho que está surgindo em razão desse momento até da pandemia, né? A gente viu aí uma série de notícias falando do Grupo Boticário, da Magalu, do próprio Google, onde se fala muito de voltar ao trabalho para o escritório full. E aí fica aquele questionamento, né? Volta-se ou não volta? Então é sobre isso aqui que a gente vai estar falando um pouquinho. Auriane, conta um pouquinho para a gente sobre a Tigre na pandemia. A gente sabe aí que vocês tiveram um modelo de gestão super positivo, mas a gente queria ouvir a experiência de vocês, como foi esse enfrentamento lá atrás, praticamente há 2 anos, como que vocês lidaram com isso? Bom, Patrícia, foi de uma hora para outra, assim, acho que como todo mercado, mas o que facilitou muito na Tigre foi que a gente já tinha uma política de home office, ainda que não tinha muita adesão, mas nós já tínhamos pensado nisso, então já tinha essa política. A tecnologia também foi algo que ajudou muito, porque a empresa já não tinha ramal, a gente já tinha cada um o seu celular, cada um o seu laptop, então não teve que transferir computador para casa das pessoas, nada disso. Então foi muito mais simples essa transição. Mas claro, foi sem programar, ninguém programa uma pandemia, então é de uma hora para outra mesmo que tudo aconteceu. E é interessante você colocar esse ponto, né? Porque no escritório também a gente tinha parte da turma já com laptop, com os próprios celulares e tal, mas tinha uma turma ainda do desktop, né? E foi uma coisa da noite para o dia. Eu lembro assim, dia 19 de março, todo mundo avisando, olha, tudo fechado, nada abre. E assim, a nossa TI, provavelmente como a sua, foi muito eficiente em colocar tudo a postos praticamente imediatamente. A gente, em 26 horas, botou o escritório praticamente todo full. E aí a gente teve que fazer o movimento de botar tudo na casa de alguns, preparar o material, mas de fato foi uma coisa que surpreendeu, né? Eu acho que um ponto positivo da empresa foi que, além da questão da tecnologia, nós oferecemos também a questão de ergonomia, perguntando para as pessoas, né, se elas queriam levar a sua cadeira para casa. Então, sabendo que muita gente não tinha o espaço programado e por ter sido de uma hora para outra, então acho que isso também foi um ponto positivo que facilitou essa mudança repentina. Eu acho que essa questão, antes de te dar a palavra, André, e aí é um ponto interessante da empatia, né? Porque não necessariamente, tipo assim, ninguém esperava uma pandemia, primeiro ponto. Segundo, porque as casas não estavam preparadas para ser full home office. Então, era um espaço de adaptação de fato, não só ergonômica, como mental de toda a família, que de repente foi homeschooling, home office, todo mundo em casa, tanto que uns brincam, né, Hell's Office, porque estava tudo acontecendo e você tinha que dar conta, tá full ali. Mas, de fato, isso eu acho que é um ponto diferencial. Nós também providenciamos isso, nós colocamos à disposição da nossa turma todo o material, né, que pudessem ir ao escritório, retirar as cadeiras, retirar os apoios de laptop, né, os de pulso, aquela coisa toda, porque passou-se a trabalhar em casa, né? Fala, André, contigo. Auriane, é bem interessante ver como vocês abordaram, né, essa mudança.
E acredito que, como todas as empresas, também teve uma preocupação muito grande em manter uma proximidade, garantir que tivesse a menor perda possível de eficiência, de qualidade dos trabalhos. Como que vocês lidaram com esse desafio de manter a proximidade da equipe, manter a equipe motivada, a sinergia ali entre os funcionários? A gente mudou um pouco a rotina, estabelecemos algumas reuniões. Então, assim, além das reuniões de trabalho, algumas reuniões também de descompressão, até um happy hour, deixa eu falar. Até um happy hour, assim, a gente faz de vez em quando, então, o estilo Zoom, né? A gente usa, na verdade, outra plataforma, mas onde coloca todo mundo lá, festa junina a gente fez também, sabe? Então, eu acho que esses momentos juntam o time, né, dão proximidade. E, claro, a gente estabeleceu algumas outras coisas mais formais, como, assim, reuniões semanais. A gente estabeleceu o Quick Meeting, que a gente tem toda segunda-feira, onde a gente conversa, meia horinha, onde a gente passa ali quais são as prioridades da semana, o que a gente tem que dar andamento, que não pode ficar para trás. Então, todos esses alinhamentos para você estar mais próximo do time, mesmo você estando fisicamente distante. E é interessante isso, né? Porque é um grande ponto de medo, né? Essa perda da cultura, essa perda do convívio social, de como isso pode isolar as pessoas e acabar isolando até a cultura empresarial, né? E esses rituais, essas rotinas, de fato, né, ajudam muito, trazem muito esse engajamento, né? Essa sensação de pertencimento, né? Em razão dessa questão da cultura, o pessoal que está em casa, né, já sabe como a gente funcionava, já entendia as nossas rotinas, as novas rotinas certamente tiveram mais facilidade. Agora é o pessoal que chegou, que embarcou no projeto durante a pandemia. Como foi na Tigre essa turma chegando? Bom, a cultura, na verdade, é a maneira que é passada de um para o outro, de como a gente pensa e de como a gente age. Então, para quem já estava dentro da empresa, com certeza o movimento foi mais tranquilo. Mas para quem entrou, precisou sim de alguns outros rituais para você conseguir entender como que é o formato que a Tigre pensa, que a Tigre age. A gente não tem mais as conversas de corredor, o cafezinho, tudo isso tem troca de informações e agora com a pandemia isso não foi mais possível. Então a empresa estabeleceu de forma institucional algumas reuniões mais formais. Então a gente passou, por exemplo, a ter o Negócio em Foco, que é onde o nosso presidente passa para a empresa e mantém ela informada. Então isso para todos, inclusive muito importante para quem entrou durante a pandemia. Então, além do Negócio em Foco também, que acontecia no período ali no auge da pandemia, a cada 15 dias eram feitos em todas as unidades da Tigre, não só aqui no Brasil. Também passamos a ter o Café com Líder. Então, os líderes se colocaram à disposição, porque para você manter a cultura ativa, você precisa dessa proximidade, precisa dessa interação. Então, mesmo não estando junto, a interação ela precisa acontecer de alguma forma. Então, através desses cafés, foi algo que foi instituído, foi muito bacana, não obrigando ninguém, mas colocando à disposição sempre para participar. E daí líderes de diferentes áreas, não sempre os mesmos. Então, dentro do time de liderança mesmo, todos estavam ali à disposição, foram colocando essa prática dentro da agenda. E além disso, cada equipe, de forma individualizada, também passou a ter as suas práticas, né, de reuniões e de conversa. Mas eu vejo que o principal ponto para manter a cultura é você se aproximar das pessoas. Então, não tem uma forma diferente de você fazer isso. A nossa parte de comunicação interna também se desenvolveu muito. A gente passou a ter informações ali via WhatsApp, uma conversa maior. E então foi dessa forma, né? Investindo muito em comunicação. Auriane, é muito bacana ver como que a Tigre abordou isso de forma institucional, né? Esse meio aí de aproximar e fazer com que as pessoas que entraram na Tigre durante a pandemia absorvessem a cultura da empresa. Agora, eu sei que a gente já conversou antes que a sua equipe também cresceu, né, desse período de pandemia. E me conta um pouquinho, você, enquanto líder, né, o que você pode dizer que foi o seu toque aí pessoal dentro desse processo, dentro desse trabalho, para ajudar na aculturação dessas pessoas que entraram na sua equipe? Acho que foi esse bate-papo mesmo, sabe, André? A gente está mais próxima do time, colocando ali à disposição e conversar com eles sobre como que funcionava, às vezes até contando e resgatando um pouquinho, você não estava aqui, mas algo que a gente costumava fazer.
Então, você acaba trazendo isso para quem entrou, contando um pouco, trazendo um pouco da história, e com certeza isso ajudou muito. Eu tive algumas pessoas que entraram, e hoje eu já sinto elas muito integradas, assim, nas nossas conversas, nas formas de entrega. E você tem que acompanhar de perto, né? Você como gestor. Então, quando você vê que alguém está desviando um pouco, você corrige a rota para que a cultura possa fazer parte mesmo ali do dia a dia nas ações dela. E é interessante isso que você colocou, Auriane, porque, embora tenha um escopo institucional, né, existe uma diretriz institucional, cada líder tem que encontrar a temperatura da sua equipe, né? Cada líder tem que entender essas pessoas, né? Tem que estar ouvindo essa equipe para, em cima disso, definir a melhor estratégia para aculturá-los, né? Efetivamente para ter essas rotinas, esses rituais de reunião, de entrega, de comunicação e tudo mais. André, agora trazendo um pouquinho aqui para o seu lado. Você é uma de nossas lideranças, né? Conta um pouquinho da sua experiência, como que foi lidar com um time tão diverso, tão grande dentro da estrutura aí do Martinelli. Patrícia, foi um grande desafio. A gente tem uma equipe, como você bem colocou, multidisciplinar, né, dentro da área que eu atuo, e foi muito nessa linha que a Auriane falou, de tentar entender a necessidade de cada um, se aproximar de cada um, e dar aquele direcionamento, muitas vezes, embora existisse um direcionamento institucional, mas um direcionamento específico para aquela pessoa. Então, a gente teve dentro da equipe pessoas que foram para a casa dos pais, pessoas que voltaram moravam em Joinville em apartamentos alugados e voltaram para a cidade de origem, onde tinham lá sua casa. Então, a gente teve uma preocupação muito grande de criar um cenário de conforto para essas pessoas, né? Então, poxa, por que eu vou deixar um jovem de 24 anos que mora sozinho, preso dentro de um apartamento, se ele pode estar na casa dos pais? Então, esse foi o trabalho que a gente teve, o cuidado, né, o diferencial, além, obviamente, de todo o apoio que o escritório deu nas questões institucionais, mas esse foi o cuidado. Então, a gente teve dentro da equipe, de fato, muitas pessoas retornando, vamos dizer assim, para a cidade de origem, né? A gente sabe que a nossa equipe aqui tem bastante gente de fora, então muita gente voltou. E é isso, é ir acompanhando, entendendo, obviamente sabendo que as pessoas elas acabam em algum momento ficando um pouco mais voláteis, que em determinados dias elas não vão render como renderiam num dia normal de trabalho, em outros dias elas vão render mais, mas aprendendo a fazer a leitura das pessoas nesse novo cenário de trabalho. E eu acho que é bacana a gente colocar aqui que todo mundo reaprendeu a forma de trabalhar, né? A verdade é essa, sejam gestores, sejam lideranças, sejam as pessoas que estão ali no dia a dia, todo mundo teve que se reconstruir, porque ninguém nunca, a nossa geração, e eu não me lembro, dentro desse mercado atual, algo similar ao que a gente está enfrentando hoje, né? E há 1 ano e meio foi muito brutal, né? Então, assim, eu lembro de portas fechadas, escritórios tiveram que ser totalmente fechados, empresas tiveram que mandar as pessoas para casa. Então, assim, isso de fato foi algo que todo mundo teve que lidar com um ambiente totalmente incerto, né? E eu acho que esse lance da empatia, de você olhar o outro e pensar em como, dentro de um cenário, né, entre aspas, aí, caótico, auxiliá-lo para extrair o melhor dele, faz toda a diferença, não só no acolhimento da pessoa, como efetivamente na produtividade, porque a pessoa sentindo, como você colocou, qual o sentido de ter um jovem de 24 anos no meio de uma pandemia isolado, né? Se ele pode estar num ambiente mais confortável, num sentido mais seguro, né, estando dentro de casa, porque teve uma época que foi mais complicado mesmo. Então, acho que isso faz total diferença. E existe muito essa coisa, né, que o home office fala aquele horário rígido, aquela coisa de estar dentro do horário, e o officeless já fala de você do any-hour office, de você poder trabalhar em qualquer lugar, de você ter uma hora que você administra, desde que as entregas estejam sendo efetivamente feitas, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da realidade de hoje, né? Do que a gente está enfrentando hoje, que a verdade é que eu acho que todos nós aqui estamos vivendo o dilema. Home office, volta para o escritório ou híbrido, né? Existe um movimento aí de grandes empresas de colocarem parte em home office, parte híbrido, de possibilitar
aos colaboradores que estejam na empresa quando necessário e outras que não, tem que voltar porque às vezes é um chão de fábrica, é necessário estar na estrutura corporativa. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Auriane, tem na Tigre hoje alguma já diretriz definida sobre isso? Isso já está claro, isso já foi tomada uma decisão a respeito disso, ou vocês ainda estão construindo esse conceito para esse possível retorno aí, já que a vacinação está acelerada no nosso país? A gente está construindo o conceito, não tem uma definição ainda. A gente, quando foi para o home office, a gente denominou de home office pandemia, e é nele que nós estamos ainda. Mas a gente já teve algumas conversas no time de liderança e com essa preocupação de você também não perder esse momento, porque foi de uma hora para outra e acabou se acelerando algo que, ao meu ver, iria acontecer ao longo do tempo. E em alguns lugares até já tinha acontecido essa possibilidade mesmo do home office. Como eu te falei, a Tigre já tinha política, ainda que não tinha muita adesão. Mas, de fato, você pode hoje trabalhar, depender da função que você exerce, de qualquer lugar. Então, ao meu ver, abre espaço para você trazer também talentos de outros lugares, onde você não precisa trazer alguém apenas da sua cidade, mas você pode buscar de fora. De fora do país até tem a questão ali, uma questão tributária que a gente tem que observar, né? Mas é possível você trazer de diversos outros lugares. Então, assim, a gente está estudando tudo isso. Muito provavelmente seguiremos num modelo híbrido, porque a gente entende que a interação física também é importante, por diversos fatores. Mas ainda não tem uma definição propriamente dita, né? Mas já está em estudo e deve caminhar para o híbrido. Bacana. Eu não sei, André, se você tem alguma posição a respeito disso, mas eu particularmente agora não estou falando a Patrícia PJ, né? Estou falando a Patrícia PF, pessoa física. Eu gosto muito desse conceito híbrido também. Eu acho que faz total sentido você oportunizar as pessoas que estejam no local de trabalho para encontros sociais, para definição de estratégias, para ser um apoio, né, operacional, mas também possibilitar a elas talvez estar em home office, num ambiente mais tranquilo, onde você se concentra melhor, desde que as entregas estejam efetivamente claras, alinhadas, né, as expectativas entre um e outro, para não ter nenhum tipo de ruído e ter, de fato, aquele momento de aculturamento, enfim, tudo mais. Quero te ouvir, André. Patrícia, você sabe bem que esse é um tema que está sendo bastante discutido e debatido lá no escritório, né? A gente tem aí pensado e as lideranças refletido bastante sobre esse tema, mas o fato é que a gente não pode desconsiderar os ganhos que a gente acabou tendo nessa mudança de formato de trabalho, né? Aqui em Joinville a gente ainda tem a sorte de não ter alguns problemas das grandes cidades, como trânsito, deslocamento, mas quando a gente olha para uma grande cidade, né, como São Paulo, onde você tem ali uma média de deslocamento diário de 2 horas e meia, 3 horas, e a pessoa deixa de ter, aquilo ali vira tempo produtivo, vira tempo de qualidade de vida. Então, é muito difícil querer simplesmente desprezar o que a gente pode aprender e ter como ganho. Então, eu acredito que devemos seguir num formato também, olhando para esse formato híbrido, né? Dando um pouco mais de flexibilidade para as pessoas, não necessariamente focando, e aí já começaram a ter algumas discussões na questão do home office, né? Mas é a questão do trabalhar, que você mesmo falou, trabalhar em qualquer lugar, né? Então, eu acho que isso vai ganhar muita relevância. E na nossa atividade especificamente, Patrícia, eu acho que a principal pergunta é como que eu mantenho um atendimento, fazendo um atendimento de qualidade para o cliente, no caso, né? Então, se eu consigo fazer esse atendimento de qualidade na minha casa, de um coworking ou de um escritório, isso vai ser indiferente. E eu acho que a questão do fazer as reuniões por videoconferência, isso acabou nos aproximando ainda mais dos clientes. Você não tem tanto contato físico, mas você conversa com o cliente às vezes 2, 3 vezes por semana, que antes você conversava uma vez por mês, né? Então, acredito que a gente deve seguir aí com algum formato híbrido também. E esse ponto que você colocou é muito válido, né, a gente ressaltar. Quem determina, né, o fluxo
é o cliente, na verdade, né? Porque quando o cliente fala para a gente assim, olha, eu quero vocês aqui à minha disposição full no escritório, a gente vai estar full no escritório. Não, ok, uma internet bacana, um ambiente tranquilo para conversar, porque também as pessoas têm que ter senso às vezes, né? Porque quantas vezes a gente às vezes estava em vídeo e aí era um cachorro estridente latindo, uma criança, entendeu? Que são coisas que acontecem, mas assim, que no médio e longo prazo, uma vez instaurado, né, um trabalho híbrido, aí formalizado uma situação, as pessoas têm que também preparar agora o ambiente em casa ou o ambiente, enfim, num coworking, tal, onde quer que esteja, para poder estar com tranquilidade trabalhando, né? E eu acho bacana esse ponto que você colocou, porque durante a pandemia, respeitando todas as diretrizes sanitárias, a gente sempre escutou muito o nosso cliente, né? Então, tinham clientes que queriam ir para o escritório e eram muito engraçados, assim, que eles falavam, não, mas vocês não podem receber a gente no escritório. Eu falei, se puder receber, a gente vai receber, sem problema nenhum, com todo o distanciamento, com máscara na época, álcool em gel, ambiente ventilado, tudo. E outros que já não se sentiam confortáveis em ir, que às vezes tinham mais idade ou tinham algum caso na família e pediam, não, eu quero que a partir de agora as minhas reuniões bimestrais sejam por vídeo, eu prefiro dessa forma e tal. E aí é um trabalho de adaptação, né? Porque eu acho, como eu falei, está todo mundo se adaptando, né? Refletindo e vendo qual é a melhor maneira de se adaptar e seguir nesse momento, né? Tem algo que o André falou que eu achei muito bacana, que é até uma forma ambígua da gente pensar, né? Mas é a distância que nos aproxima. Na minha equipe eu tenho uma advogada que ela é argentina, na verdade, trabalha lá. E ela não participava de todas as reuniões que a gente tinha aqui do time porque ela estava distante. E hoje a gente percebeu o quanto a gente está mais próximo dela. Então é algo ambíguo, é interessante, porque hoje ela participa de tudo. E a gente já comentou que a gente não quer perder isso, ainda que a gente retorne alguns dias para o trabalho presencial. Ela precisa permanecer conosco. Então, a gente não pode perder o que a gente ganhou, né, de bom por conta dessa situação toda. E eu acho, só te interrompendo, acho que a mágica vai ser exatamente essa, ajustar de forma que a gente ganhe com a experiência que a gente viveu e aí performe melhor, mas continue também com aquela relação de proximidade, às vezes aquele contato ali. Então, juntando as duas coisas, que aí eu acho que o híbrido proporciona isso, eu acho que aí sim, eu acho que flui com tranquilidade. Fala, André. E Auriane, eu acho que não tem muita dúvida quanto à adoção de um formato híbrido, né? Ou, pelo menos eu acredito que grande parte das empresas devem, de alguma maneira, buscar, né, esse formato, mas com certeza vão ter muitos desafios. O que você já está enxergando de desafios para essa nova mudança de chave, né? Ou seja, como é que vocês pensam que vão ser o estabelecimento de critérios? É híbrido, vai ter um número de dias fixos por semana no escritório, não vai ter? Como é que vai ser? Vai ser rodízio? Vai ter, enfim, como que vocês estão vendo esses desafios? Porque é uma outra virada de chave, né? É um grande desafio, porque ao estabelecer a modelagem dentro do híbrido, digamos assim, se você obriga o funcionário, tem muitos que, ok, eles até podem ir, mas é aquela coisa, né, que você aceita, mas por dentro ele está de pé, que ele não quer. Então, muita gente já se acostumou, já é quase 2 anos que a gente está nesse estilo. E a empresa ela tem que ter alguns atrativos também. Então, eu acredito que essa mudança ela vai ser gradual. Aliás, se ela for gradual, eu entendo que a empresa vai ter um ganho, acho que é melhor. E a empresa tem que motivar o funcionário para ele também ir, para ele se sentir bem. E ele vê ganho nisso, ele vê ganho com essa troca. Então, você começar solicitando, chamando para reunião, tendo um espaço corporativo, um espaço para troca, no lugar onde a gente está mesmo, já teve uma reforma, então a gente já tem ali um cafezinho que antes não tinha, então os espaços de convivência já foram criados. Então, tudo isso eu acho que faz parte dessa mudança que a gente está encontrando. Auriane, dentro disso, a gente conversou um pouquinho, você falou da mudança de estrutura da empresa, né? As empresas elas devem também repensar os seus espaços de trabalho para possibilitar que a interação entre os funcionários ocorra de uma forma diferente do que ocorria no passado, né? Como que vocês estão também se organizando nesse ponto? Que tipo de mudanças que vocês estão fazendo? Ali no nosso espaço da Tigre já tiveram algumas mudanças. De fato, não faz sentido todos irem para o trabalho e ficar cada um no seu computador. Então, isso a gente faz em casa. Então, tem que ter mesmo esse espaço de descompressão, espaço de reunião, algo mais friendly.
é normal que aconteça, a gente já está indo nessa linha. Auriane, muito bacana eu ouvir a experiência Tigre. Agora, para encerrar o nosso Martcast, eu queria que você, se pudesse, desse para os nossos ouvintes uma espécie assim, de dica, um direcionamento para gestores e lideranças que estão vivendo esse dilema. O que você sugere, o que você indica? Tem algum livro, alguma coisa, algum podcast que você ouviu que deu uma luz, alguma coisa assim? Enfim, para fechar aí, dica final. Dica final, eu acho que dica final é você pensar nas pessoas, né? Então, um pouco do que a gente já falou, de questão de ambiente, de você, como você promove esse retorno, o que você faz para que incentive as pessoas, que elas tenham vontade de ir. Uma outra coisa também é você pensar o que você quer como instituição. Então, se você aceita ficar apenas com os funcionários que você tem na sua região, ou se você faz questão de que venha gente de fora, que você acha que com isso você vai ter um ganho. Então, se for por esse caminho, não dá para abrir mão também de ter pelo menos um híbrido, né? De alguma forma, as pessoas possam também de outro lugar se inscreverem para trabalhar na empresa. E minha dica seria a gente não perder o que a gente ganhou, o que a gente teve de bom até agora. Então, todo esse movimento da distância que nos aproxima, todo esse movimento, acho que é bacana a gente continuar. Obrigada, Auriane. Muito bom te ouvir, muito bacana ouvir a experiência Tigre, como que vocês enfrentaram a pandemia e como estão olhando para o futuro. André, mais alguma coisa aí para colocar? Olha, fechar depois da Auriane não dá, né, Patrícia? Eu assino embaixo, eu acho que, de fato, é olhar para as pessoas, essa questão que ela falou do movimento gradual, acredito que vai ser muito importante. Não adianta fazer uma ruptura agora, mudou, vira a chave, volta todo mundo, que é algo que provavelmente não vai funcionar. As pessoas estão assentadas, a gente está indo aí para quase 2 anos, essa virada de chave vai mudar bastante a vida das pessoas. Então, eu acho que é isso, ir de forma gradativa, preocupando com as pessoas, pensando muito nos ganhos que a gente teve com esse modelo e focando ali naqueles cuidados, né, que a Auriane bem destacou, no sistema híbrido. Exatamente. É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Martcast sobre o tema, sobre trabalho remoto, híbrido, home office. Espero que o nosso conteúdo tenha ajudado e esclarecido aí alguns pontos para vocês. Essa edição do Martcast está chegando ao fim. Este conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast e também no nosso canal do YouTube e redes sociais. Nos acompanhem por lá. Tchau!